Tiago, nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Então nós iremos iniciar, agora pelos próximos meses, nós iremos ver a carta de Tiago, porque é uma carta muito prática e traz ensinamentos muito valiosos para nós nos nossos dias. Mas nós iremos focar apenas nos primeiros 4 versículos, que eu lerei novamente, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mas antes de nós partirmos para os ensinamentos desse texto que traz algo bem precioso para nós precisamos entender o contexto de Tiago. Nós precisamos entender também qual o objetivo que ele escreveu essa epístola, porque ela serve na verdade, para os nossos dias. Quando nós olhamos os destinatários dessa carta, são para as 12 tribos dispersas, porque a igreja estava sofrendo forte perseguição e eles tinham se dispersado por diferentes lugares. E infelizmente eles estavam enfrentando várias dificuldades, oposições, e infelizmente havia até certa parcialidade entre os cristãos. Por isso ele vai tratar, e nós lemos na nossa liturgia, que ele avançou um pouquinho mais do texto que nós veremos, a questão que ele trata entre ricos e pobres, porque tinham ricos se beneficiando de tudo isso que acontecia e usando até mesmo os próprios irmãos que tinham menos condição para adquirirem o lucro. Então nós vemos que Tiago ele vai tratar também com isso. Mas nesses 4 versículos que nós vimos,
é nos falado acerca de provação. Como o cristão deve enfrentar a provação quando ela vem. E também nós veremos, porque há uma diferença muito importante e significativa. E nós precisamos entender o que é provação e o que é tentação. Porque quando nós olhamos também no texto que nós vemos na liturgia, no versículo 13, nos é falado sobre tentação. Mas aqui, nos primeiros versículos, obviamente nós vamos ver que está falando de provação. Então, nós vamos ver isso. Porque Tiago, diferentemente quando nós que já estudamos as cartas de Paulo, nós vemos que ele faz uma breve saudação e já parte para a instrução. Mas também nós precisamos entender quem é Tiago, porque nós sabemos que haviam 2 apóstolos com o nome de Tiago, mas nós precisamos olhar e entender que esse Tiago que escreveu essa carta é o irmão do Senhor Jesus Cristo. É o irmão do Senhor Jesus Cristo, o qual foi convertido após a ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui, quem está escrevendo essa carta é o irmão do nosso Senhor, filho de Maria. Então, é ele que está escrevendo essa carta. O título, então, da pregação dessa manhã é a prova que revela a fé verdadeira. Porque é justamente isso que a provação vem para causar, para mostrar de fato se há uma fé verdadeira, de fato, para mostrar a nossa confiança em Deus. E é isso que Tiago vai falar nesses versos. Porque nós precisamos entender que a vida cristã, ela é marcada por lutas, aflições e até mesmo também que nós vamos ver tentações. Mas também há provações que vêm de Deus. Mas nós vamos olhar agora para o versículo 2, que é onde é falado pela primeira vez sobre esse termo. Ele diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Aqui, o termo grego usado por Tiago é derivado de peirasmos, que seria perasmós. Essa palavra que ela possui 2 sentidos distintos, que elas vão depender do contexto. É por isso que eu falei provações e tentações, porque dependendo do contexto, vai estar falando de provações e dependendo do contexto, pode estar falando de tentações. Mas nós precisamos entender primeiro, o que é provação? Provação, obviamente, é um teste divino. A provação, ela vem de Deus e ela tem um propósito. E o propósito é fortalecer, purificar e amadurecer a fé, que é isso que nós vamos ver essa manhã. Mas também há a tentação. E a tentação, ela vem do diabo ou da carne. E o propósito da tentação é fazer o homem cair. É fazer o homem tropeçar, como nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, que depois vocês podem olhar com calma. Então nós vemos que a mesma palavra é usada, mas o agente e o propósito dela são o que vai determinar o sentido. A aprovação de Deus, ela vem para o bem. A tentação de Satanás, ela vem para o mal. Ela vem para fazer nós cairmos, nós estagnarmos. E eu gostaria que nós abríssemos um exemplo bíblico de cada
para entendermos um pouquinho mais o significado de cada palavra. Gênesis 22, 1. Nós vamos ver aqui a provação de Abraão. Gênesis 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Aqui vai ser quando Deus vai pedir que Abraão sacrifique o seu filho, que foi uma provação para Abraão. Mas agora nós vamos lá no início, para Gênesis 3, versículo 1 a 6, onde nós iremos ver a tentação, que aí o agente é Satanás tentando Eva. Gênesis 3, de 1 a 6 diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos aqui no primeiro livro das Sagradas Escrituras, Eva, que foi tentada por Satanás, e Abraão, que foi provado por Deus. Um teste de fé e uma queda. John Owen, ele falou que a mesma aflição pode ser tanto uma provação da parte de Deus, quanto uma tentação da parte de Satanás. Deus prova para exercitar a fé. Satanás tenta para destruir a fé. Então nós vemos que são dois agentes diferentes e dois propósitos diferentes. Um propósito é nos fortalecer, o outro propósito é nos derrubar. E dependendo quem agir, acontecerá isso. É por isso que Tiago nos chama a entender as adversidades como provas e não como ataques sem propósito. A fé verdadeira, ela vai discernir quando provém de Deus e quando provém do diabo. Porque, obviamente, os objetivos são diferentes. Uma é nos derrubar, acabar com a nossa fé. E a outra é que nós possamos progredir na fé e caminhar ainda e conhecer mais a Deus e caminhar ainda mais perto de Deus. E ele diz aqui: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Aqui Tiago não diz se, mas quando. Então nós precisamos entender que a provação, ela é algo inevitável. Ela vai acontecer muitas vezes na caminhada cristã. Muitas vezes Deus vai trabalhar conosco, vai querer trabalhar na questão de confiança, que nós vamos ver que é algo que a
Provação traz paciência, que é falado nesse texto. Então, Deus vai usar situações para nos tirar da zona de conforto, para que nós possamos conhecer ainda mais a Deus e desenvolver ainda mais os frutos do Espírito que nós vimos recentemente. Ele diz, então, que é algo inevitável a provação. Aqui também o verbo cairdes indica algo inesperado, algo que nos cerca de repente. Mas apesar de ser algo que vai acontecer de repente, ele tem um paradoxo aqui muito forte, porque ele diz que quando vier essa situação de repente, nós devemos nos alegrar. E não diz apenas alegria, mas grande alegria. É aí que nós somos pegos, porque nós precisamos entender que há um motivo para nós nos alegrarmos quando vêm essas provas de fé. Por que nós devemos se alegrar? Porque o cristão maduro, ele sabe que Deus tem um propósito santo em cada prova. Deus tem um objetivo. Nós já lemos e falamos tantas vezes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vimos que não são apenas as coisas boas, mas são as coisas más. Tudo nessa vida tem um propósito. E nós precisamos compreender que Deus está agindo em cada aspecto da nossa vida. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada nessa vida acontece por acaso. Então Deus está trabalhando em nós e para nós também. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E quando vierem essas situações, essas provas, nós devemos nos alegrar porque é Deus agindo e trabalhando em nós. E nós precisamos entender que essa alegria não é apenas uma emoção superficial, mas é um reconhecimento consciente de que Deus está trabalhando mesmo em meio à dor. E Paulo traz isso muito bem na carta aos Romanos. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Paulo justamente vai falar disso. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. O mesmo objetivo aqui que Tiago está falando, que nós vamos ver mais para frente. Que a aprovação de Deus, ela trabalha para que sejamos mais pacientes. É esse um dos principais objetivos da aprovação da nossa fé. É para que sejamos pacientes. E nós vimos que a paciência, o domínio próprio, fazem parte do fruto do Espírito cristão. Então Deus usa essas provas de fé para trabalhar o nosso caráter. Então isso é algo inevitável. Vai acontecer com todo cristão. Ele vai ter a sua fé provada. E é isso que nós vemos agora o objetivo no versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, que nós vimos igualmente lá em Romanos. O termo aqui traduzido por prova significa teste que autentica algo genuíno. Nós precisamos entender que a fé aqui não é provada para que Deus conheça. Ele já conhece, Ele sabe o tamanho da nossa fé. Ele não faz isso para ver o tamanho da nossa fé.
Porque Ele sabe, Ele sonda, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, mas ela serve para provar, ela é provada para que nós mesmos a vejamos em ação, mas também para que seja um testemunho do poder da graça de Deus. É para também servir de testemunho para as pessoas de fora, para que elas possam ver Deus trabalhando em nós, para que nós possamos conhecer mais a Deus, mas que as pessoas venham conhecer mais o quanto nosso Deus é grandioso, o quanto nosso Deus é poderoso, o quanto nosso Deus é misericordioso também, porque nós vamos ver que tudo isso obviamente irá produzir algo eterno. Essa prova também produz paciência. Aqui o termo também não é, desculpe, uma resignação passiva, mas é uma perseverança ativa. Isso vai produzir perseverança em nós, algo real que vai fazer com que nós possamos confiar ainda mais em Deus, que nós possamos descansar ainda mais em Deus, porque nós vamos poder ver sua poderosa mão agindo em nós. Quando nós passamos por esses momentos, nós vemos Deus agindo grandiosamente em nós. É muito melhor do que uma calmaria. É muito melhor, porque muitas vezes na calmaria nós não conseguimos sentir a presença de Deus, mas nas provações de fé nós podemos sentir que Deus está conosco, que Ele está nos fortalecendo. William Perkins, ele falou que a firmeza da alma que não se quebra sob o peso da adversidade, mas permanece descansando nas promessas de Deus. A paciência, então, ele coloca que é a firmeza da alma que não se quebra sobre o peso da adversidade, mas permanece descansando nas promessas de Deus. Então a paciência vai fazer com que nós possamos de fato descansar em Deus, confiar em Deus, permanecer em Deus, depender de Deus. É isso que a prova da nossa fé vai trazer como resultado. E isso é algo maravilhoso, porque nós vamos conhecer mais de Deus, mais do seu caráter, mais da sua vontade. Então, ela tem como objetivo isso. A prova não destrói o cristão, ela revela o que nele é indestrutível. Lá, quando vem essa prova, nós vemos o quanto o nosso Deus é grandioso. Também nós compreendemos que nossa fé não é uma fé na fé, mas é a fé no Filho unigênito de Deus, que se entregou por nós na cruz, que nós cremos num Deus que é eterno, num Deus que é perfeito, num Deus que preparou um lugar para aqueles que creem no seu nome, e nós passaremos a eternidade com Ele. Então essas provações não são nada considerado com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essas situações que nós iremos passar não são consideradas nada comparado com a eternidade, onde aí sim nós desfrutaremos da presença de Deus eternamente. Mas no versículo 4, que é o último versículo que nós iremos ler, ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui nós vemos que a fé que persevera, obviamente,
ela vai amadurecer. Conforme nós somos provados e somos aprovados por Deus, nós iremos amadurecer. Nós iremos crescer no conhecimento da graça, no conhecimento da verdade. Aprenderemos a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus, crescermos num relacionamento mais íntimo e profundo. Nós aprenderemos a orar mais. Nós aprenderemos a nos alegrar não importando as circunstâncias. Deus usa isso para que nos acheguemos mais a Ele. Então, o propósito final da provação é a maturidade espiritual. É o fruto do Espírito crescente em nós. É por isso que nós vimos e estudamos acerca do fruto do Espírito. Deus usa essas provações para que nós possamos frutificar ainda mais, para que nós possamos crescer ainda mais, se tornar mais úteis a Deus. Ele vai provar a nossa fé. Ele vai colocar essas situações para fazer com que cresçamos. Nós podemos olhar, eu não citei como exemplo, mas o que maior do que Jó? Tudo o que ele passou, e mesmo assim não pecou contra Deus. E depois ele viu que ele conhecia pouco Deus. E depois de passar por tudo aquilo, ele diz: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu vejo. É isso que acontece. Antes parece um Deus mais distante, mas é quando vem essas provações que nós conhecemos mais a Deus, que nós sentimos mais a presença de Deus. Por isso, nós devemos nos alegrar. Thomas Manton, ele diz que Deus não aflige para arruinar, mas para lapidar. Ele quer que a graça seja completa e que não reste no crente uma parte bruta e não trabalhada. Deus vai trabalhar em cada aspecto da nossa vida. Ele não vai ter área da nossa vida que Ele não vai mexer. Ele é dono de tudo. Ele faz o que Ele quer. Então Ele vai mexer em cada aspecto. Não existe área do cristão intocável. Deus vai colocar a sua mão. Nós precisamos entender que aqui, quando Tiago fala no final do versículo que sejais perfeitos e completos, ele não está falando isso aqui de perfeição sem pecado, mas ele está falando de caráter pleno, alguém que é equilibrado, alguém que é sólido, alguém que é experimentado na fé. É isso que ele está falando. Obviamente, porque senão nós podemos levar para a perfeição e nós sabemos que nós lutaremos com o pecado até o final da nossa vida. Então não é isso que ele está falando, mas que nós estaremos aptos a servir a Deus. Nós estaremos preparados para enfrentarmos a adversidade, as lutas, porque Deus está trabalhando em nós. Deus está mudando o nosso caráter. E nós precisamos entender também que a paciência é a ferramenta com que Deus esculpe a semelhança de Cristo em nós. Por isso, cada dor é uma aula de santificação. É por isso que cada momento difícil, cada luta, cada dificuldade que nós enfrentamos, ela serve para nos tornar mais parecidos de Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enfrentou muitas adversidades, porém Ele não pecou. Ele foi fiel até a morte de cruz. Então Ele se compadece das nossas dificuldades, porque nós sabemos que além de Deus, Ele era plenamente homem. Então,
ele enfrentou situações. E nós vamos ver um pouco depois, qual que é a principal prova que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Mas eu gostaria que nós abríssemos, voltando algumas páginas, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Então nós vemos, porque Deus nos ama, Ele nos corrige. Nada pior nesse mundo, e nós vemos isso na vida dos ímpios, que eles vivem de forma dissimulada, como se nada acontecesse. Eles fazem aquilo que é de pior, e mesmo assim vão prosperando. Parece que cada vez mais eles têm sido, entre aspas, abençoados, mas nada pior do que isso, porque nós sabemos o fim deles. Mas Cristo, porque nos ama, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai nos disciplinar, Ele vai trabalhar em nós. Ele não vai dar tudo aquilo que nós queremos, Ele vai dar aquilo que nós precisamos, que é muito diferente. Nós vemos as pessoas às vezes têm uma visão como se Deus fosse o Papai Noel, que vai dar tudo aquilo que eu pedi, que escrever numa cartinha. Não é assim que funciona. Deus, Ele faz aquilo que Ele quer. Ele faz aquilo que Ele apraz. Então, nós precisamos entender que as provações não são um sinal do desagrado de Deus. Pelo contrário, elas são provas do seu amor paternal. Deus disciplina quem Ele ama. E se nós sentimos a disciplina de Deus, nós devemos nos alegrar, porque significa que nós pertencemos a Ele. O problema seria se nós não sentíssemos a disciplina de Deus. Também nós temos que aprender, como Tiago falou aqui, tende grande gozo, tende muita alegria. Nós precisamos transformar a nossa dor em adoração, mesmo que muitas vezes sem força, que nós possamos pedir a Deus, que nós venhamos a adorar a Deus mesmo em meio às lutas. Ele nos chama a adorar mesmo no escuro, reconhecendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como nós sabemos que a palavra de Deus diz. É nesse momento que nós experimentamos isso. Também nós, como cristãos, nós somos chamados a não confundir tentação com provação. E como nós sabemos isso? Se algo me convida a pecar, é tentação do inimigo. Se algo vai me levar a pecar, é tentação. Agora, se algo me chama a confiar mais em Deus, é provação divina. Se algo me chama a confiar, a depender mais de Deus, isso é uma prova de fé de Deus. A sabedoria do cristão, de fato, está em discernir a origem disso e também como nós respondemos. E nós devemos responder com fé. Nós devemos responder com fé em nosso Deus. E também nós precisamos buscar crescer e não apenas suportar. Muitas pessoas falam que nós devemos suportar, e sim, nós devemos, mas nós devemos aproveitar, analisar também quando essas provas de fé vêm. O que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos melhorar quando vier as próximas lutas, as próximas situações, a próxima disciplina de Deus?
Como eu vou estar preparado para enfrentar? E ela vai trazer algo que é muito importante. Quando nós crescemos, ela vai nos transformar em mais santos, mais humildes e mais dependentes de Deus. É isso que a prova de fé faz em nós. Nós vamos confiar mais, depender mais, ser mais humildes e cada vez mais sermos parecidos com Cristo. E o principal é olhar para Cristo. Voltando também mais algumas páginas, Hebreus 4:15. Ele nos diz isso também. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, aprendermos mais acerca do seu caráter, de quem Ele é, ver como Ele agia conforme as oposições, quando foi traído, quando foi até mesmo insultado. Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Aqui nós vemos o ápice, porque ele enfrentou a provação suprema e ele venceu, que foi a cruz. A cruz que nós deveríamos ter sido penalizados, mas ele naquela cruz se entregou pelo seu povo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós precisamos entender que quando nós somos provados, Cristo está ao nosso lado, não apenas como exemplo, mas como força. É por isso que nós precisamos olhar para Ele. É por isso que a nossa fé é nele. Nós não estamos aqui para uma religião, nós somos seguidores de Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele. É nele que nós nos apegamos. É nele que nós temos que nos apegar nessas provações. As provações, elas não são pedras no caminho. Muitas pessoas podem colocar. As tentações, sim. Mas as provações, elas servem mais como uma escada para nos aproximar ainda mais de Deus, nos conduzir a uma maturidade espiritual. É para isso que servem as provações. É para que a gente cresça, para que a gente amadureça, que seja mais parecido à imagem e semelhança do nosso Senhor. Portanto, nós não devemos fugir das provações, mas devemos aprender com elas. Porque é algo, como nós vimos, que é inevitável e vai acontecer de repente, quando nós menos esperamos, mas ela tem um objetivo: é o amadurecimento espiritual, é ter um caráter mais parecido com Cristo, é que tenhamos uma vida frutífera, que o fruto do Espírito realmente se torne realidade em nós. É para isso que Deus nos prova, é por isso que Ele nos testa. A fé genuína não é aquela que evita o fogo, mas aquela que nele resplandece. Então, se nós formos olhar um pequeno resumo desses 4 versículos que nós vimos, diz que Deus nos prova para purificar. Satanás, ele nos tenta para destruir. A paciência, ela cresce quando nós confiamos no meio da dor, porque sim, essas provações vão doer. Essas provações, elas não serão fáceis. É uma prova, então não será fácil. Mas em meio a tudo isso, o cristão, conforme ele vai amadurecendo,
ele se alegra não pelo sofrimento em si, mas pelo que ele produz. Uma fé inabalável e um caráter semelhante ao de Cristo. É isso que essas provações elas fazem. E então, quando elas vêm, elas nos farão. Conforme nós passamos, vencemos, nós seremos mais parecidos com Cristo. Nós iremos ser mais frutíferos, mais usados por Deus. É por isso que Ele vai permitir que essas coisas aconteçam. É por isso que sim, coisas ruins acontecem para os cristãos. Coisas difíceis acontecem para os cristãos. Até mesmo isso que estava acontecendo lá quando Tiago escreveu a carta. Foi para incentivar esses irmãos a permanecerem firmes, mesmo em meio a toda a perseguição que estava acontecendo, toda oposição, ser traído até mesmo por irmãos na fé, ser tratado como inferior. Tudo isso servia para que eles amadurecessem, para que eles crescessem. Então nós precisamos olhar para a nossa vida também. Quando vem essas situações, Deus quer trabalhar em nós. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer nos conformar à imagem de Cristo. É por isso que Ele vai nos disciplinar. É por isso que Ele vai nos tirar da zona do conforto. É por isso que a vida cristã é uma caminhada com muitos desafios. Não é uma corrida de velocidade que sai de forma alucinada. Não, é dia após dia. O crescimento cristão também não é algo que um momento específico eu vou ser cheio. É diariamente, progredindo na leitura, na oração, meditando na palavra de Deus, buscando servir, conhecer mais a Ele. E vai ser nesses momentos, nessas provas, que eu vou conhecer ainda mais o caráter de Deus. Conhecer ainda mais os seus decretos, confiar, depender, ser mais paciente. Que Deus nos ajude a termos essa maturidade, porque nós sabemos que o futuro nos destina dias maus, mas que nós possamos confiar, depender de Cristo, ter paciência, ter perseverança, realmente de fato descansarmos em Deus e progredirmos em nossa caminhada na fé. Que Deus nos ajude